A BC Investimentos está apresentando aqui hoje no Hotel Mercury o Inova BC Inspiration, que é falando sobre fundo de investimentos. Então vocês acompanhem todas as palestras, são 3 pessoas que vieram falar de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, falando um pouco sobre o fundo de investimentos, como funciona no Brasil e como já está funcionando aqui em Balneário Camboriú. Acompanhe os melhores momentos. O Inova BC tem como objetivo atrair investimentos e fomentar o empreendedorismo inovador na cidade. Entre os seus projetos estão a implantação da internet 5G no município, redução do ISS para empresas de base tecnológica, postergação de 70% do ISS, criação do portal de inovação, criação do banco de projetos, bem como o desenvolvimento do ecossistema local. E neste momento, gostaríamos de convidar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, para fazer a sua saudação aos presentes. Boa noite, prazer poder recebê-los aqui. Essa noite muito especial, inspiradora, assim como o nome do evento. Na verdade, é mais um passo muito importante, um passo em que nós damos de encontro, não só a uma tendência, de encontro, não só a uma necessidade. O poder público ele precisa enfrentar os desafios, a exigência de um público cada vez mais exigente, os tempos, a sintonia com os tempos de mudança constante. A crise nos traz uma aceleração das prioridades, traz uma aceleração cultural, traz uma aceleração de experiências que hoje nós, gestores públicos e sociedade, tem a responsabilidade de promover. Além disso, uma principal amostra disso é o que acontece aqui, por exemplo, na nossa orla. Nós fizemos o maior aterro da América Latina e só foi possível essa obra justamente pela parceria privada, pela parceria do diálogo, trazendo a iniciativa privada para a mesa, trazendo o poder público e não se colocando como dono de um projeto, mas tão somente gerindo uma visão, e isso é importante dizer. A sociedade, quando ela segue uma visão, e ela não segue tão somente um líder, essa visão, ainda que essa visão, aliás, essa visão ela deve se perpetuar ainda pelos mandatos, ainda pelos ciclos políticos, porque faz disso uma exigência da sociedade não retroceder, e isso fica muito maior de qualquer bandeira e qualquer projeto eleitoral. E é isso que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade, quando enfrentamos temas esse que aqui nós recebemos, inclusive, várias prefeituras e várias instituições de outros estados e até mesmo os internacionais. Todas as semanas nós recebemos prefeitos, todas as semanas nós recebemos representantes de governos, para inúmeros projetos, desde a Casa da Família, como projeto de infraestrutura urbana, como projeto de inovação, como projeto de desenvolvimento sustentável. E isso só é possível porque aqui, de fato, nós caminhamos de mãos dadas com o setor produtivo de Balneário Camboriú. Há uma métrica que diz que quanto mais uma empresa ou cidadão ele colabora, aonde ele vive, mais ele cresce. E aqui a realidade é essa. Quando nós, tempos atrás, colocamos empresários, colocamos setores produtivos da cidade na mesma mesa e que promovemos uma visão única, a cidade deu um salto no seu momento mais difícil, no seu momento de crise, no seu momento em que a humanidade sentia essa crise, e Balneário Camboriú teve o maior crescimento de sua história. Não somente pela obra da areia, não somente pela sua valorização imobiliária, não somente pelos novos investimentos, mas acima de tudo por um sentimento de pertencimento que uma sociedade deve ter. O pertencimento em que toda a cidade deve se sentir participante de uma obra. Seja ela do alargamento que beneficia a Avenida Atlântica, mas deve beneficiar lá a Sexta Avenida. Seja um projeto da Casa da Família que beneficia lá o Estaleria ou pode beneficiar a Praia dos Amores. A cidade tem que sentir pertencida. E por isso eu quero aqui também agradecer, fazer um agradecimento especial ao Poder Legislativo, no nome do presidente Marquinho, o Merinho está aqui também,
Medeirinho está aqui também. Agradecer a participação, o envolvimento, o compromisso com a cidade. Esse projeto, ele é uma tendência daquilo que eu creio que é uma tendência que vai replicar, como já está sendo em alguns municípios. O poder público ele não pode mais ficar engessado. O poder público ele tem que pegar os seus ativos e conjugar com a iniciativa privada. O poder público ele tem que usar os seus ativos para promover valorização, negócios e incentivando o empreendedorismo. É isso que a BC Investimentos ela faz. Nós vamos pegar vários ativos, participando de negócios, participando de projetos de inovação, participando de projetos de infraestrutura, colocando o Balneário Camboriú verdadeiramente na desburocratização e incentivando cada vez mais a vinda de empreendimentos aqui. Dias atrás eu estive na ONU falando sobre o nosso enfrentamento ao Covid e eu disse que de todas as ações que nós fizemos, além do hospital, além das ações de saúde, mas a mais forte dela foi discutir com a sociedade nos momentos mais difíceis. Quando nós não sabíamos o que fazer, nunca esquecemos de quem nós éramos, de quem nós somos. Isso nos fez mais forte. E o que nos faz mais forte agora é ter a certeza que essa discussão de participar, de fazer, de criar um fundo imobiliário, trazendo a sociedade para perto, trazendo a iniciativa para perto, trazendo empresas do Brasil e fora do Brasil para participar conosco, é o melhor caminho para nós subirmos a régua, criarmos uma sinergia criativa na cidade, trazermos empresas, gerar emprego, diminuindo impostos, como nós estamos fazendo a cidade crescer. E é assim que nós queremos continuar, e é assim que nós queremos, de mãos dadas aqui, seguir com o Balneário Camboriú, com Santa Catarina, com o Brasil e com o mundo. Então, sem mais delongas, quero agradecer aqui, parabenizar a BC Investimento, agradecer a todos os participantes. Mais uma vez, muito obrigado ao prefeito Liba. E também, fruto dessa inovação, Liba, nós lideramos um projeto que é muito importante para a nossa região. Eu estive no Banco Mundial, em Washington, apresentando esse projeto, que é o projeto de mobilidade intermunicipal, a ligação dos municípios por veículo elétrico, um transporte público eficiente, inclusive com um túnel submerso entre a cidade de Itajaí e a cidade de Navegantes, que vai nos ajudar muito a fortalecer o turismo, vai nos ajudar muito a mobilidade urbana interna. Isso são soluções procuradas fora da caixa, fora do sistema convencional. Não fomos pedir dinheiro nem para o governo estadual, nem para o governo federal. Fomos apresentar um bom projeto e captamos instituições internacionais, recursos que irão financiar, inclusive, instituições privadas para estar como parceiro e colocar de pé um transporte público eficiente, um transporte público tecnológico, um transporte público que possa encurtar as distâncias e melhorar a nossa mobilidade urbana e promover o nosso desenvolvimento como um todo. Aqui nós não pensamos Balneário Camboriú tão somente Navegantes. Nós procuramos interagir, sabendo que as soluções de um pode ser a solução de outro, e o problema de um pode ser enfrentado pelo problema de outra cidade. Por isso que essa aqui é a região hoje mais adensada do sul do país, é a região hoje que mais cresce por conta dessa sinergia. Então, quanto mais empresas, quanto mais empreendedores, quanto mais pessoas criativas, quanto mais pessoas que têm a capacidade de se dar as mãos, mais nós fazemos essa região virar uma região produtiva, de modelo para o mundo, e por que não dizer, com todo respeito às demais, mas a melhor região desse país. Tá bom, gente? Obrigado. E agora damos início ao nosso evento, convidando os painelistas da noite para subirem ao palco. Convido então Gostaria de cumprimentar logo o prefeito, Fabrício, obrigado, agradecer. O prefeito de Navegantes, que está aqui presente, muito obrigado por nos ouvir, por favor, fique à vontade para perguntar depois. O prefeito da Câmara, Marcos Curtis, da Câmara Legislativa, e cumprimento todos os vereadores. A ideia aqui, na verdade, é a gente falar um pouco do que é o fundo, como é que isso conversa com o setor público. O Camilo depois vai falar um pouco do que já está acontecendo no Brasil. E o BNDES vai trazer também sua experiência, a gente sempre conversa, sempre está junto aí. Como a Ana bem falou, eu tive o privilégio de participar de todos os fundos que já foram criados no Brasil para o setor público. Tive uma experiência lá no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Sempre transitei entre o público e o privado, então eu sei muito bem a dificuldade de tirar um projeto
público do papel, né, a dificuldade e a batalha, né, do convencimento, né, da população entender o projeto. Então eu vou tentar buscar aqui usar termos, né, bem do dia a dia nosso, para a gente não ficar preso aqui em termos de mercado financeiro, fundo imobiliário, enfim. Porque o fundo, ele já existe, né? A gente não está inventando o fundo imobiliário, a gente está pegando o instrumento que existe e como é que a gente utiliza ele para o meio público também ganhar, né, prefeito Fabrício? O meio público também pode ter rentabilidade, né? Também pode estar junto, tendo a sua rentabilidade, seja social, seja financeira. Então a ideia é a gente passar um pouco, por favor, pode passar. Né? Então, qual que é o problema aí? Não é o problema de Balneário, né, de todas as cidades e todos os entes federativos, né? O próprio governo federal está criando um fundo imobiliário. Estima-se 1 trilhão de imóvel no governo federal, né? Uma conta aí, para vocês entenderem o tamanho do problema. E por que, né, primeiro, a cidade foi ficando com áreas, né, e com terrenos, seja por desapropriação, seja por dação em pagamento, né, e acabou tendo esses imóveis que não tem mais utilidade pública. Né? Então o que a gente está falando aqui é de imóvel desafetado. Né? O imóvel não serve para educação, não serve para saúde, para usar como hospital, para usar como escola, ele acaba ficando vazio, é um vazio urbano. O que fazer com esse vazio urbano? Então esse é o problema. Né? A única forma hoje, né, se a gente pegar o gestor público que vai alienar o imóvel, qual a forma que ele tem de alienar? 8666. É um leilão público, né, que normalmente está deserto, porque não conversa com o mercado imobiliário, não conversa com quem vai comprar aquele ativo, né, porque normalmente realiza-se permutas imobiliárias, enfim, e acaba dando deserto. A gente fez um estudo, tá? A gente fez um estudo dos últimos 10 anos, os leilões de imóveis que foram realizados no Brasil, 98% deram deserto. Né? E por quê? Primeiro, a forma que se é cobrado. Né? Um valor à vista, às vezes consegue parcelar muito pouco, e não é a forma que o mercado imobiliário atua, né? Que é a forma, a maioria das vezes, são permutas imobiliárias. E fazer isso via 8666, para quem conhece o setor público, é quase impossível, né, de conseguir criar esse caminho. Né? Dificuldade entre você ter um olhar de venda dos imóveis versus um olhar patrimonial, né? É normal, é natural, às vezes você vai fazer uma avaliação, você faz uma avaliação de patrimônio e não uma avaliação de venda. Né? A avaliação de venda tem os seus requisitos, venda forçada, né? Venda, o objetivo da avaliação é a venda. Né? E no final, o ativo imobiliário ele ainda tem um problema maior, porque ele gera despesa. Né? Seja uma despesa econômica, de colocar segurança no terreno que está vazio, ou uma despesa social. Né? Acaba gerando um local que pode ter um índice de criminalidade maior. Né? Então, assim, não é só o caso de gerar o dinheiro em si, é o caso de dar uma função econômica para aquele imóvel que está ali parado. Né? Então esse é o problema hoje que se identifica. De novo, não é só na cidade de Balneário, isso é um problema do Brasil inteiro. O Brasil inteiro está com um problema de como é que eu resolvo imóveis que estão na carteira da Prefeitura, do Estado ou da União e rentabilizo esses imóveis que não têm mais a função social. Por favor, pode passar. Bem, o conceito do fundo imobiliário, só para a gente ter um pano de fundo aqui, existe uma lei que cria o fundo imobiliário no Brasil, né, a 8668, irmã da 8666, do mesmo ano inclusive, né, e existe uma regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários, ou seja, os instrumentos do mercado financeiro do Brasil, eles são fiscalizados por todos os órgãos, né, no caso público, TCE, né, Ministério Público e a Comissão de Valores Imobiliários, que tem uma instrução CVM, que é a 472. Né? E o que o fundo pode ter dentro do fundo? Que eu acho que aí a gente começa a entender o que pode gerar de opções para o ente público com o fundo imobiliário. Qualquer direito real de uso sobre imóvel pode compor o patrimônio do fundo, ou seja, aquele imóvel que ele está em regularização, o direito real dele pode compor o fundo imobiliário, né? Terrenos ou edifícios, claro, como qualquer outro fundo, né? Ações de cotas de sociedades, que eu acho que isso aqui fica um pouco fora para o governo, né? Letras hipotecárias e letras de crédito imobiliários, mas tem o certificado de potencial adicional construtivo, que é o CEPAC, que é o que foi usado no Porto Maravilha. E isso pode integrar o patrimônio de um fundo imobiliário, ou seja, já abre um leque do que pode entrar dentro do fundo e do que a Prefeitura tem como ativo e pode gerar valor dentro desse fundo. Boa noite a todos. Prefeito Fabrício, obrigado pelo convite de estar aqui. Em seu nome, convido todas as autoridades, os colegas painelistas. Ana Paula, obrigado pelo convite. Flávio, Sérgio é nosso sócio da Hauer,
que nós tivemos o privilégio de emprestar para o governo de Minas, viu? Então, o governo de Minas roubou ele recentemente aí na Codente, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado, mas durante um bom tempo o Sérgio pôde trabalhar conosco lá na Hauer. Queria que você trocasse a apresentação, por favor. E a Hauer é uma empresa, bem como a Ana Paula já disse, uma estruturadora de projetos, de concessões, parcerias no âmbito nacional. Vou apresentar um pouco aqui da experiência que nós construímos aqui e exploramos, apresentamos ao município de Balneário Camboriú, com uma perspectiva de um procedimento de manifestação de interesse, né, que é a lógica de uma inovação da gestão pública, onde esse ato entre privado e público podem melhor se manifestar, que nada mais é do que o governo receber informações, projetos e oportunidades que foram, de alguma forma, capturadas pela iniciativa privada e colocadas em discussão pela parte pública. Só um ponto importante, a Hauer está presente em 20 estados, prefeito, então a gente tem trabalhado em vários locais do país, é sempre um prazer estarmos aí viajando literalmente aí de norte a sul. Ontem eu estava em Cuiabá e anteontem eu estava em Sinop, no interior do Mato Grosso. Então essa é vivenciar essa oportunidade de conhecer a gestão pública no âmbito nacional é um privilégio que a Hauer nos dá. Um exemplo aí, um resumo da nossa atuação nos últimos anos. A gente gosta de falar com pouca modéstia, aí, não mineiramente, né, mas que a gente é a maior plataforma de investimentos em infraestrutura privada, né, do Brasil. Esse ano, com o nosso último leilão, com o nosso último projeto publicado, nós alcançamos 100 bilhões de reais em projetos que foram modelados pela empresa. Esses projetos já impactam aí mais da metade da população brasileira, 109 milhões, e foi uma empresa que foi fundada em 2015, em Belo Horizonte. Sou um dos sócios fundadores, com egressos, pessoas que vieram da administração pública. Eu tive o privilégio de ser especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo de Minas durante 10 anos, e bem como os outros sócios, saímos do governo para fundar a Hauer. E uma coisa que tem sido primordial, e aí que bom saber que o prefeito já também sempre determina isso nos seus projetos. Os projetos têm todo o alinhamento com o que a gente chama dos ODS da ONU, né? Os projetos são sustentáveis em si. E essa é uma das lógicas cruciais dos fundos imobiliários também. A gente pouco diz isso, né? Mas os vazios urbanos de áreas públicas que não são ocupadas ou que não são geridas são grandes problemas à segurança. Então, e aí existe uma teoria antiga do prefeito de Nova York, chamada da teoria das janelas quebradas, é que se um prédio, em geral, prédios públicos, está lá abandonado, a janela está quebrada, daqui a pouco aquele prédio está invadido, daqui a pouco aquele prédio serve a usuários de droga, daqui a pouco aquilo é uma invasão, e aí a gente entra num ciclo vicioso muito grande, né? Então é importante também a gente frisar que existe um ganho importantíssimo, sustentável na aplicação também dos ativos públicos em fundos imobiliários. Boa noite a todos, boa noite prefeito, prefeito de Balneário Camboriú, prefeito de Navegantes, aos vereadores presentes, né, o líder da Câmara, Ana Paula, BC Investimentos, muito obrigado pelo convite. Eu, em nome do BNDES, me sinto bastante honrado de estar aqui para falar um pouco de algo que a gente vem trabalhando, a gente vem fomentando, né, esse mercado de ativos públicos imobiliários, né? Acho que o que eu vou falar aqui é muito menos complexo do que o meu nome, né? O meu sobrenome é mais complexo. Mas e a Ana Paula acertou. Mas queria também dizer que é sempre um prazer estar aqui em Santa Catarina. Eu nunca tinha vindo a Balneário Camboriú, mas a gente ouve muito, vê imagens. De fato, o prefeito coloca o melhor lugar do mundo, né? Acho que
Já começa com o nome da Avenida Atlântica, né? Que lá no Rio a gente tem a tão famosa também Avenida Atlântica, então fico muito feliz de estar aqui e tenho certeza que pela qualidade que é a cidade, né? E obviamente que a gente ouve, né? De tanto da precificação do metro quadrado aqui, né? É um potencial enorme que existe. Mas eu acho que o importante acho que não é a gente brinca, né? Não é pelos 20 centavos, né? Então, assim, não é pela questão do dinheiro que é possível de se obter, né? E na situação fiscal de todos, sem entrar no mérito da situação fiscal do município, que eu também desconheço, né? Mas a gente sabe que a situação fiscal no Brasil demanda buscar, obviamente, recursos financeiros, novos recursos, né? Mas acho que mais importante aqui é a possibilidade de você desenvolver, né? Como a gente colocou aqui os nossos panelistas, né? E um prazer estar aqui no painel com os senhores também. Colocaram da questão de desenvolver os vazios urbanos. Acho que no momento que você tem imóveis de propriedade do poder público que estão ali, né, como o caso das janelas, né, lá de Nova York, só deteriora aquela região, né? Então, assim, você às vezes, né, a gente vinha conversando, né, Ana Paula, sobre a questão dos projetos que vocês têm aqui no município, de às vezes que o investimento ele é pequeno, né, mas o impacto no entorno ele é muito grande. Então a população sente de fato. E com os ativos imobiliários, com toda certeza, isso acontece além, claro, né, do custo de carrego, né? Então o poder público, ao manter a propriedade de ativos públicos, que não consegue rentabilizá-los, né? Muito pelo contrário, ainda tem um custo de mantê-los, né? Quando consegue, né? Então, justamente a janela quebrada ela vem por uma falta de manutenção adequada, infelizmente não só por uma questão fiscal, mas também por uma agilidade. E aí eu acho que a questão do fundo imobiliário ela vem muito por essa eficiência, né? A gente fala muito que fundo imobiliário ele não deve ser considerado a bala de prata. Não é tudo com fundo imobiliário. Acho que tem de fato espaço para várias formas de se fazer o desinvestimento em ativos imobiliários. Bem, pessoal, nós estamos aqui no pós-evento com a presidente da ABC Investimentos, a Maria Pisaia. Me fala para mim sobre o fundo de investimento. Como é que já está funcionando em Balneário Camboriú? Não, na verdade o fundo de investimentos de Balneário Camboriú já foi estruturado pela Hauer, que é uma das empresas palestrantes da noite, tá? E agora ele vai seguir os trâmites normais dele. Ele prescinde de uma autorização legislativa para que depois a gente comece o processo de licitação da gestora do fundo. Mas a estruturação do fundo propriamente dito, ela já está pronta. A BC, no caso, o fundo de investimento vai fazer parte da BC Investimentos, é isso? Na verdade, não. O fundo de investimento, a BC Investimentos, ela é a estruturadora dos projetos da prefeitura. Então, o fundo de investimento imobiliário, ele é composto por ativos da prefeitura, tá? A BC Investimentos, ela é quem desenvolve esses projetos e que depois vai gerir o contrato. Tá? Então, nós seríamos os gestores do contrato por termos feito todo o trabalho de estruturação desse projeto. Eu assisti as palestras, eu achei super interessante, principalmente como tem vários imóveis não, são terrenos inservíveis, uma série de coisas que pode passar para o fundo de investimento por uma forma de ser reutilizado ou utilizado. É isso mesmo. Então, na verdade, o fundo de investimento, ele dá a possibilidade para o município de valorizar de sobremaneira os imóveis que hoje ele só conseguiria vender através de um leilão. Então, quando você coloca no fundo, você pode trabalhar com uma permuta, com uma participação em uma sociedade de propósito específico, ou seja, você sobrevaloriza os imóveis em 3 a 5 vezes o seu valor real. E você facilita também essa comercialização, porque evita aqueles trâmites legais que tem na prefeitura, da venda, da concessão, né? Exatamente isso. Então,
quando o imóvel entra para o fundo, ele passa a ter uma relação privado-privado. Então, para você negociar o imóvel, você não precisa necessariamente, não vai precisar passar por um processo de licitação. Você vai fazer a negociação, o fundo vai buscar um agente privado que tenha interesse no fundo, é analisado pelo comitê da prefeitura e se assim entenderem que a proposta feita é boa, é feita a transação, evitando toda aquela burocracia que é inerente ao processo público de compra e venda. Eu acho que interessante. Outros projetos da BC Investimento que vocês estão tocando esse ano, que tem daqui para frente, o que está 2022? Então, nós estamos com 3 projetos de concessão. Além do Fundo de Investimento Imobiliário, que é uma concessão, nós estamos com a concessão do mercado público, que está aberta, já está vigente, e nós estamos estruturando o projeto de concessão da Passarela, da Barra e do Morro do Careca. Olha que interessante. E tem também aquela área no entorno do Expocentro, né? Não, mas aquela área... É para o futuro? É para um futuro, para o nosso polo de inovação. O processo está um pouco, não tão adiantado, mas a gente está trabalhando naquela área, já que ela é vocacionada para um distrito de inovação. Uma coisa que o prefeito falou que eu achei muito interessante, vocacionado, que você falou. Nosso comércio aqui hoje é turismo, então não dá para fugir dessa linha. Na verdade, dá. Quando você vocaciona, por exemplo, um polo de inovação, uma região para tecnologia de inovação, você está criando uma nova matriz econômica, né? Isso, eu acabei me expressando mal turismo, mas nós falamos em curso de pós-graduação, de formação, de incubadoras. Exatamente. Então, a ideia do Distrito de Inovação é que a gente tenha um ecossistema de inovação, com incubadoras, com aceleradoras, com startups, com empresas, com processos de desenvolvimento de softwares, de programas. Então, a ideia é que a gente tenha esse polo de inovação aqui em Balneário. Coisa boa para Balneário Camboriú, que as pessoas podem ter um campo de trabalho para os filhos, uma formação boa profissional, né? Exatamente. Então, Balneário está no caminho certo. Estamos entrando agora na era da inovação. Inovação Balneário Camboriú. Então, eu conversei aqui com a Maria Pissaia, diretamente do Hotel Mercury, que nós tivemos a palestra sobre fundo de investimento. Obrigado, Maria. Obrigada, é um prazer estar sempre com você. Obrigada. Com a gente também fica com a TV Litoral News.